Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao CDF Concursos. Sou o professor Rodolfo Menezes, das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Neste vídeo você verá um simulado sobre legislação penal especial voltado para o concurso da DPEM. Não esqueça, afinal, de dar o joinha e inscrever-se no nosso canal para acompanhar outras aulas e outros simulados que vão te auxiliar nesse concurso, tá certo? Então vamos ao iniciar da primeira questão. Considere que João, residente em área rural, dependa do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Nos termos do disposto da Lei 10.826, a João não pode ser concedido porte de arma de fogo, por expor a perigo sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça. Então, primeiramente, quando se fala no seu concurso que cai a Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, você já vai direto para os crimes. E essa questão mostra que não é bem assim. É importante você conhecer também outros aspectos da lei que possam resolver uma assertiva rápida na prova. Então aqui nós estamos tratando do porte para caçador, que é previsto no artigo 6, parágrafo 5º da lei. E lá traz os requisitos. Porque você deve lembrar que chama Estatuto do Desarmamento. A regra é que o porte de arma de fogo é proibido. Essa é a regra. Existem as exceções. E nessas exceções existem a possibilidade de você ter o porte de arma de fogo, a posse ou o porte, de acordo com os requisitos que você preencha da lei. Então vamos ver agora, olhe na tela, os requisitos previstos para o artigo 6º, parágrafo 5º. Então nós temos lá, residentes em áreas rurais, maior de 25, dependa da arma de fogo para prover sua subsistência alimentar. Aí fala, será concedido pela Polícia Federal na categoria caçador para subsistência. E diz qual é o tipo de arma. Com 1 ou 2 canos, alma lisa, de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade. E lá pede outros requisitos. Então, este é o porte de arma caçador para subsistência. Quem concede? Polícia Federal. E a pessoa tem que se adequar aos requisitos, ela tem que preencher os requisitos. Então, ele não é proibido como está na assertiva. Outra coisa, integridade física. A pessoa tem que, antes de ter o porte de arma ou a posse, ela tem que passar por cursos de capacitação que vão permitir ela manusear esse armamento, tá certo? Lembrando também que é importante, olhe na tela, o parágrafo 6º que diz, o caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, responderá por porte legal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então ele fala, além das complicações administrativas para a perda do seu porte, sua posse, o pagamento de multa ou qualquer outra repercussão administrativa, ele ainda responderá pelos crimes de porte legal ou de disparo de arma de fogo, aquilo que ele tiver cometido, tá certo? Então, veja que a questão ela traz uma informação que está prevista no início da lei, que trata sobre o porte para caçador de subsistência, ok? Então vamos para a próxima questão. Questão 2. Compete à Polícia Federal, por intermédio do Sistema Nacional de Armas, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente, quando não mais interessar a persecução penal. Então, primeiramente, você deve observar que, mais uma questão, o examinador ele não pediu conhecimento sobre os crimes que constam na Lei 10.826, do Estatuto de Desarmamento. Ele pede conhecimentos iniciais. E nesses conhecimentos iniciais, essa assertiva trouxe sobre a destruição de arma de fogo e munições. A quem compete? A competência é do comando do Exército. Então está previsto no artigo 25 da lei que essas armas poderão ser destruídas ou doadas aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. E depois que não interessarem mais a persecução penal, depois que ela já tiver sido juntado o laudo pericial aos autos do processo. Então neste momento o juiz irá decidir e encaminhar ao comando do Exército essas armas. Então olha o artigo 25, olha na tela. As armas de fogo apreendidas, após o laudo pericial, não mais interessar a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, prazo de até 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública, na forma do regulamento desta lei. Então nós vamos ver aí que o artigo 25 responde à questão e ela está errada. Então olhe na tela, tem uma assertiva errada. Próxima questão. Questão 3. Situação hipotética. O servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimento. Nessa situação, referido agente responderá pelo crime de tortura. Então, primeiramente, o examinador queria que você conhecesse
a Lei 9.455, que trata dos crimes de tortura, e o artigo 136 do Código Penal, que trata dos maus-tratos. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro, você tem que saber o dolo. Um dolo é maus-tratos, o outro dolo é tortura. Então, esse é o primeiro foco que você tem que ter. Agora, olhe na tela para você acompanhar um pouco em um quadro que vai te facilitar a compreensão. Então, a diferença entre os dois crimes. Primeiro, o maus-trato, você expõe a perigo a vida ou a saúde de outrem. Enquanto na tortura, você tem um intenso sofrimento físico ou mental. Então, preste atenção nessa diferença. A tortura, esse é o que o examinador mais gosta de colocar. A tortura tem o sofrimento físico e mental. É assim que está no artigo parágrafo 1º da Lei 9.455, que trata da conduta semelhante ao que está na assertiva. Lá diz sofrimento físico ou mental. Na doutrina nós encontramos intenso sofrimento físico e mental, para caracterizar bem o que é tortura e não ser confundida com os maus-tratos, que os maus-tratos também vai ter sim um sofrimento, só que ele expõe a perigo à vida, à saúde, mas não causa esse intenso sofrimento que é previsto na lei de tortura. Vamos seguir para outra item. Age com o abuso do exercício regular de um direito. Ou seja, ali nós temos o ânimos corrigente, o ânimos de disciplinar, a intenção de disciplinar, de educar. Ou seja, existe um direito para isso. A pessoa que está realizando os maus-tratos, existe um direito para isso. Só que ela abusa desse direito. Então é abuso do exercício regular do direito. Enquanto isso, na tortura não. A tortura, a pessoa tem intenção de provocar horror, de provocar um sofrimento na pessoa. Então tem uma conotação, uma intenção diferente, tá certo? Então com isso você ia perceber que a própria assertiva fala que ele não tinha o sofrimento físico. Então se não há o sofrimento, se não há aquele sofrimento físico e nem mental, nós não podemos falar de tortura. Então ficaria apenas o maus-trato. Então o agente responderia por algum crime? Sim, só que não seria o crime de tortura, seria o crime de maus-tratos, que é um crime com a pena bem menor e com as consequências bem menores, os efeitos penais bem menores do que do crime de tortura previsto na Lei 9.455. Então vamos olhar na tela, nós temos aí, quando diz lá, sem lhe causar sofrimento, então é sem lhe causar nenhuma espécie de sofrimento. Se não causou sofrimento, não pode ser falado em tortura. Então a assertiva está errada. Vamos partir para a próxima questão. Questão 4. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado violência ou grave ameaça contra José. Então, primeiramente, nós temos que saber, a tortura, ela deve ser cometida obrigatoriamente com violência ou grave ameaça? Então esse é o primeiro ponto que você deveria lembrar da Lei 9.455, que trata os crimes de tortura. Então, a resposta é não. O artigo 1º caput, inciso 1 e 2, ele pede obrigatoriamente que exista, que o meio de execução, seja com violência ou grave ameaça. Isso no artigo 1º caput, inciso 1 e 2, sim. Agora nós temos uma forma equiparada, prevista no parágrafo 1º, que ela não pede a violência ou grave ameaça como meio de execução. Ela pode ser por outras formas, desde que cause o sofrimento físico ou mental. Então vamos acompanhar na tela, dê uma olhada. Nós temos aqui as informações que eu trouxe, E nós temos a forma equiparada no parágrafo 1º, que diz, na mesma pena incorre. Então qual mesma pena? A mesma pena do artigo 1º caput, que é o quê? A pena prevista para a tortura com violência ou grave ameaça. Então, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante medida legal. Então, a assertiva, quando ela traz essa possibilidade, ali ela demonstra um fato prático em que o agente ele não cometeu nem violência e não grave ameaça, mas ele pratica um castigo que causa sofrimento naquela vítima e que não é decorrência da lei, porque numa falta grave ela tem que ser levada para o juiz da execução e ali tem as sanções previstas na LEP para faltas graves e ali ele vai ter a sua sanção prevista legalmente. Então, neste caso, a assertiva é correta, nós temos aí, a assertiva correta, porque realmente o nosso sujeito ativo aqui, o nosso autor, ele acaba praticando o crime de tortura, talvez até por desconhecimento da lei e também causando sofrimento a uma outra pessoa que está legalmente presa. Então vamos passar agora para a próxima questão. Questão 5. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão
por crime disposto na Lei 9455 de 1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Então, primeiramente, você deveria saber os efeitos de uma condenação para o crime de tortura. Então, são os efeitos, além daqueles efeitos extrapenais previstos no artigo 91 e 92 do Código Penal. Então, são os efeitos previstos na lei do crime de tortura, que trata, né, do crime de tortura. Então, esses efeitos, eles estão no parágrafo 5º do artigo 1º. Então, vamos olhar quais são. Olha na tela. A condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, a questão ela foi redigida de uma forma que poderia causar confusão, como se ao final desse prazo ele pudesse retornar para o cargo que tinha antes. Não é isso. Esses efeitos previstos no parágrafo 5º são efeitos automáticos, Então, a pessoa, ao ser condenada, o juiz, ele não, isso é o entendimento da jurisprudência da doutrina, ele não precisa fundamentar a sua decisão a respeito da perda do cargo, porque ela será automática. Então, neste caso, ele perde a função no caso de agente penitenciário, ele vai perder a função. E ele, pelo dobro do tempo da condenação, exemplo, se a condenação foi de 2 anos, ele por 4 anos não poderá exercer função pública neste cargo. Ele poderá retornar para o cargo depois? Ele poderá fazer prova novamente e ocupar o cargo. É claro que existem requisitos para ocupar o cargo. Então, se ele for aprovado em todo o concurso público, nos requisitos, na investigação social, poderia ocupar, desde que seja passado o dobro do prazo. Então, olhem na tela, nós temos aqui. Então, ela foi redigida de uma forma que poderia causar confusão, porque são 2 efeitos. Primeiro, perda do cargo, função ou emprego, e a interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, esses efeitos são automáticos. Agora, para o parágrafo 2º, que neste caso é uma tortura por omissão, para o parágrafo 2º, a doutrina que entende que esses efeitos eles não devem ser automáticos, eles não devem como para o restante da lei, como está previsto na lei, eles não devem ser automáticos, porque a pena para o parágrafo 2º é uma pena de detenção e não de reclusão. Isso já caracteriza que o legislador ele entende que esse crime é menos grave. Tá? Então vamos ler o parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então essa informação é mais para agregar, né? Agregar o que nós estamos falando aqui sobre os efeitos automáticos aqui de uma condenação pelo crime de tortura, porque a resposta ela seria correta, porque a assertiva ela fala exatamente o segundo efeito, né, que está na segunda parte do parágrafo 5º, que diz que vai impedir a pessoa de exercer aquela função pelo prazo em dobro da pena aplicada. Lembrando que ela já perdeu o cargo. Para ela voltar a exercer aquela função, ela teria que fazer novo concurso público e ser aprovada em todas as fases, inclusive investigação social, tá certo? Então aqui nós terminamos as questões de legislação penal especial para este simulado da DPEM. Então espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Lá nós temos outras aulas gratuitas para que você possa ver a excelente qualidade do trabalho de vários professores do CDF Concurso, para que você possa se preparar para o seu concurso da DPEM e para outros que você esteja estudando. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.